As maravilhas
estamos vivos? Amém. Glória a Deus, Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Quero desculpar-me por meu atrasozinho, que só a graça do Senhor nos ouve, é uma bênção, mas Jesus é bom e a gente chegou. Glória a Jesus, prossigamos, porque Ele está conosco, Ele está na casa e você veio para cultuar a Ele, para receber dEle. Então esteja atento, esteja ligado, porque Ele já está falando dentro da tua necessidade. Se você pode ouvir, ouça o que o Espírito Santo já está falando com a igreja. É só você glorificar, bem dizer, e Ele já estará te respondendo, porque Ele é sempre. Glória a Deus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. O pecado carregou, e culpa nos livrou, com o sangue que pagou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois rompendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, derramou bom pecador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Vou te dar a irmã Ângela dar uma palavra. Que a irmã Marli, que funcionária. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde diante de ti, dando-te graça por
paz, essa tarde de bênção, essa tarde de vitória. Por este momento, Senhor, maravilhoso que Tu nos concede nessa tarde, de estar aqui. Muitos gostariam de estar, mas não podem estar. Mas o Senhor nos proporcionou esta bênção. Sonda-me, Senhor, se há em nós alguma coisa desagradável a Ti, perdoa e trata-nos. Ó General de batalha, nós estamos aqui nessa tarde para Te adorar na beleza da Tua santidade. Digno de ser louvado, honrado, adorado. Bendito seja o Teu nome para sempre. Não pelo que Tu pode nos dar. Tu pode dar todas as coisas, mas pelo que Tu és para nós. Obrigado, Senhor. Opera neste lugar, continua operando. Está aí os Teus vasos diante de Ti. Quem chegou enfraquecido, que receba nesta hora vigor, força e o tratamento do céu, que receba o renovo. E olha aí, Pai, essas alavancas que precisam ser movimentadas. Senhor, derrama do óleo da Tua unção, o que está emperrado, que desemperra nessa tarde. Movimenta, Jesus, essas alavancas. Resolve as causas, as situações. Deus, aleluia! Este processo contigo aí, movimenta e traz para cima, para a solução. Ergue os lares, resolve situações de família, toca na saúde, renova o ministério. E aquela pasta, Jesus, referente às situações neste campo que nós passamos, foi Tu que mostrou, Senhor. Movimenta isto também e dá uma solução, uma vitória. Tu tem promessas para ser liberada neste lugar. Tira os impedimentos e dá uma vitória. Dá a resposta que Teu servo João Nunes está esperando. O nosso pastor, Senhor, ele precisa de uma solução. Tira essa barreira, tira esse impedimento, todo o ferrolho, tudo que está trancado, tranca e movimenta, porque a pena do Deus que impedirá. Eu creio a Deus. Responde e dá uma vitória. Deus de poder. Cada um que entrou por essas portas que seja tocado, tratado, que saia os impedimentos em nome de Jesus. Toca na mente. Quem estiver preocupado, trabalha, Senhor, de maneira que a mente venha descansar. Trata dos corações, trata de cada vida. Muito obrigado pelo que Tu tem feito, pelo que Tu está fazendo e pelo que Tu ainda vai fazer neste lugar. E continua abençoando nosso coração para receber de Ti. Vamos receber a porção da Tua palavra introdutória, Senhor da glória. Usa a Tua filha e as demais coisas. Continua dirigindo, tirando os impedimentos de fora e de dentro de nós. Tira, Jesus, opera. E naquilo que eu não sei pedir, mas Tu sabe que precisa ser tratado, eu passo para as Tuas mãos. Em nome de Jesus já Te agradeço. Amém.
Podemos sentar, irmão. A paz do Senhor a todos. Eu queria, antes de trazer a palavra, só fazer uma oração, mais uma, né? Eu queria que todos colocassem a mão na sua cabeça nesta hora. Nós chegamos aqui, pode ser sentado, e enquanto a Ana dava continuidade ao trabalho, nós saímos orando a igreja, e o Senhor falava de mentes que entrariam aqui nesta tarde, e que precisa ter paz. Não adianta a gente só chegar com o corpo, a gente precisa chegar totalmente. Eu creio que todos nós, né, temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas a partir do momento que nós decidimos deixar a nossa casa no meio da tarde, não vale a pena vir aqui para perder tempo. Para apenas sentar na cadeira e ficar olhando acontecer, não, a gente precisa se envolver. E Deus está aqui para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. E o inimigo trabalha para roubar nossa mente no momento do culto, no momento da palavra, no momento da oração, mas há poder no nome de Jesus. Que caia por terra agora todo impedimento. Fecha teus olhos, queridos. Senhor, nesta tarde, nós declaramos a proteção do sangue de Jesus sobre cada mente. Senhor, há uma ordem imperativa de Paulo que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Tomai também o capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai a couraça da justiça, tomai o escudo da fé, tomai a couraça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho e da paz. Que haja um revestimento total agora, corpo, alma, mente, espírito. Não sairemos daqui setados, não sairemos daqui doentes, não, não, não. Nós sairemos fortalecidos, curados, revigorados, com a mente em paz. Senhor, toda falta de paz, toda intranquilidade, toda distração, todo sono, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a cobertura do sangue de Jesus, desde o irmão que está na porta, o que está lá no portão trabalhando, pastor, todos nós, cobre-nos com teu sangue. Senhor, a tua palavra limpa, a tua palavra vivifica, a tua palavra alimenta, o louvor liberta, o louvor cura. Senhor, nós te agradecemos porque chegamos. Que batalha, que guerra para sair de casa. As vozes falavam: fica em casa. É só hoje. Logo mais você tem compromisso. Fica descansando. Mas contigo saltamos muralhas. Contigo passamos pelo meio de um esquadrão. Contigo chegamos aqui. Permaneça conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Josué 14. A partir do versículo 6. E para nós ganharmos tempo, você já deixa a tua Bíblia aberta. Isaías 40, capítulo 29, versículo 29 ao versículo 31. E Salmo 91, versículo 1 e 2, que eu creio que a gente já sabe de cor, né? Então vamos ler Josué 14, versículo 6.
Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Guarda esta palavra, perseverei. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. De novo, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir ou para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto, de novo a palavra, perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Esta palavra que eu quero deixar para a nossa meditação nesta tarde, uma palavra de fortalecimento dentro das promessas de Deus. Aqui está um homem que esperou 45 anos para ver a promessa ser cumprida. Depois de 45 anos ele vai até Josué e lembra do que Moisés tinha prometido. Aqui ele já está com 85 anos, ele não é mais aquele Calebe lá de 40 anos, quando tinha a idade de 40 anos, e ele vai querer a posse da herança dele. E não era coisa fácil, era um monte. 85 anos a gente não tem mais o vigor de 40 anos. Não precisa nem chegar a 85. Nem precisa, né? A gente já vê que as forças vão diminuindo, mas aqui este homem, na esperança que ele tinha de tomar posse da sua herança, ele não deixou que o tempo tirasse as forças dele. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta tarde, que diz: eu estou cansado de esperar, eu não vejo mudança, eu não vejo nada acontecer, mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui nesta tarde para te dizer: se fortaleça no Senhor, continua esperando. Pastor Josias, meu Deus, pregar na tua frente, meu Deus. Pastor Josias, persevere, porque a promessa vai se cumprir. E quando ele chega, ele não chega como coitadinho, arrastando o chinelo, dizendo: minhas pernas hoje já não estão tão fortes como antigamente, eu não tenho vigor de 40 anos, não. Ele chega dizendo: eu estou tão forte. Quem está falando isso é um homem de 85 anos, que esperou 45 anos, e ele vai dizer: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor
Moisés, estando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Irmãos, quando eu leio esta palavra, eu fico perplexa, porque a gente, por qualquer coisa, o Senhor prometeu em dezembro, ainda não chegou em março, já está desistindo, já está murmurando do profeta, já está falando mal da igreja, já começa a andar para lá, para cá, de oração em oração, e o Senhor está dizendo para nós hoje, a palavra é perseverança. Ele alcançou a promessa que ele vai dizer várias vezes. Eu perseverei, eu perseverei, eu perseverei, eu perseverei, eu perseverei. E Deus está falando nesta tarde, persevera. Ah, mas está demorando, a senhora não sabe a minha luta e nem você sabe a minha. Persevera em oração, persevera. Ah, quando chegar vai ser mole, não foi mole não. Ele falou, tem gigante. Tem gigante, lá tem gigante. Não é uma terra plana não. Não é como a gente sair de casa, descer no Uber e entrar aqui não. Ele diz, é montanha, tem gigante, mas eu estou tão forte hoje. Ele fala, eu estou tão forte hoje. Não estou forte só quando no dia que foi me feita a promessa, foi me dada a herança, não. Passou 45 anos, mas eu estou tão forte hoje. Hoje, como no dia em que me foi feita a promessa. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Que eu creio, se você estivesse entendendo, a mão já estava levantada, já estava glorificando. Irmão, cara de coitado não move coração de Deus, não. Ora baixou, becanta, arabaçai. Ora baixou, becanta. Eu lembro do pastor Elias. Pastor Elias é direto, né? Pastor Elias lá da vida. Aí ele estava vindo uma oração pregar e ele falou, não adianta ficar na minha frente chorando, que eu não tenho pena disso não. Eu vou aonde Deus me manda, aonde Deus me fala para colocar a mão. Irmão, cara de coitadinho para Deus não resolve problema não. Ele nos chamou para sermos gigantes espiritual. Por isso que você chegou hoje aqui. Pode ter vindo se arrastando de casa. Eu estava em casa e o inimigo falava, não vai hoje não. Fica lá, fica em casa, vai assistir Netflix. Você merece assistir uns filmes. Distrai tua mente hoje, assistindo os filmes que você precisa. Pode assistir. Falei, não, vou levantar, vou para a casa de Deus. E Ele está falando hoje para mim e para você. A palavra é persevera na promessa. Não vê nada. Parece que tudo piorou. Parece que tudo virou de cabeça para baixo. Mas Deus está dizendo, só parece. Só parece. Só parece. Vem desanimado. Vem abatido. Vem com a voz do inimigo gritando no teu ouvido. Dá tempo de voltar para casa. Dá tempo de ir para o shopping. Dá tempo de ficar passeando. Mas o Senhor falou, hoje é tarde de vitória. Hoje é tarde que eu vou dar força. Hoje é tarde que eu vou derrubar os gigantes. Ora, baixou, cantarabasca. E Ele vai dizer, agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse. Ele guardou a promessa 45 anos. O Senhor não falou que ele ia conviver com os gigantes. O Senhor falou, você vai expulsar. E ele falou, estou tão forte, 45 anos depois. Estou tão forte como naquele dia que eu recebi a promessa. E a pergunta para você é a pergunta pessoal, como
Deus é Deus que cumpre promessa para quem permanece fiel nele. Para quem permanece dizendo: Senhor, eu estou fraco, estou desanimado, mas vou para a tua casa. Eu estou sem força, eu estou abatido, mas eu vou para a tua casa. Eu não vou para ser mais um, não. Não vou para encher cadeira, não. Eu não vou sair de casa para sentar aqui e deixar minha mente navegando, como diz o pastor Elias, está mastigando língua. Não, eu vim para adorar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para que as cargas que estão pesadas sejam despedaçadas nesta tarde. Eu quero profetizar que todo jugo será despedaçado. Todo jugo agora. Se a Rosa está fazendo até um ato profético lá, passando a mão nos ombros dela e dizendo: vai sair do carga, vai sair do peso, vai sair da angústia, vai sair do medo, vai saindo depressão, vai saindo, porque eu cheguei para lutar, eu cheguei para guerrear, eu cheguei para tomar posse da minha herança, eu cheguei para tomar posse da minha promessa. Deus me deu e vai se cumprir aquilo que Ele prometeu. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Oh, Espírito de Deus! E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Deus de Israel. E era antes o nome Hebrom Kiriat Arba, porque foi um grande homem entre os anaquins, quer dizer, os gigantes. E depois que Caleb toma posse da terra, a Bíblia vai dizer: e a terra repousou da guerra. Receba essa palavra profética. Eu não sei qual é a tua guerra, eu sei quais são as minhas. Relabaxubi andarabassai. Deus está te falando: receba hoje. Vai ter repouso na guerra. Labaxore de cantarabassai. Irmã Marli, vai ter repouso nesta guerra. Arabaxobe cantará, igreja. Vai ter repouso nesta guerra. Tem horas que parece que a gente vai morrer. Tem horas que parece que a gente vai sucumbir. Mas Deus te arrastou. Teve uns que vieram arrastados. Como tinha um pregador que vinha no grupo família. E ele falava: tem gente que hoje entrou por aquela porta, com Deus arrastando ele aqui pela gola. Mas você chegou. Você chegou. E a promessa, eu não sei quantos anos ainda tem. Não estou marcando data para a tua vitória. Só estou te dizendo que vai ter repouso na guerra. Vai ter repouso na guerra. Vai ter repouso na guerra. Levante a tua mão. Fique com ela levantada na posição de receber. Receber a palma da mão para cima. Irmão, levanta as duas mãos. É promessa de Deus. Levanta bem alto. Deus está restaurando vida nesta tarde. Deus está tirando o marasmo. Deus está tirando a frieza. Deus está tirando o desânimo. Deus está tirando a depressão. Deus está tirando a tristeza. E a palavra é: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É uma pergunta e vem uma resposta. Não há esquadrinhação do seu
E Ele está dizendo, hoje eu multiplico. Hoje eu multiplico, minha irmã Terezinha. Deus te trouxe. Deus te trouxe. E Ele diz, a palavra também é para ti. Ora, baixou, ele cantarabassai. Salmo 91 concluindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então essas palavras não é para todo mundo. É para aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo. Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nossa irmã Gisela fazendo a apresentação dos irmãos para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Boa tarde, ao Pai do Senhor Jesus. Amém. Quem está cooperando conosco nesta tarde, por favor, dá um sinal. Na primeira vez, gente, fica de pé, por favor, tá? Isso, glória, benção, pura. Então, vamos lá, vou começar aqui pela irmãzinha aqui. Desculpa. Seu nome e igreja. Pode sentar-se. Aqui. Dúvida. Tenda de oração. Pode sentar-se. Pode? Pode. Ah, sim. A lindona? Ah, é daqui? O glória. Uma Terezinha, né? Que eu escutei lá. Elaine. Deixa eu pular lá para trás. Casal. Débora e João. Essa é de Deus de mosquito. Mas assim pode. Qual o nome? Não, o seu nome. Tamires. Isso aí, mais ninguém, né? Oi. Sinodô, aquela coisa que você sentou. Agremadas. Ô, glória. Amém? Vamos dizer os bem, sejam bem-vindos, vamos lá? Sejam bem-vindos. Porque nós, visitantes, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se atrás do tamanho tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão serás. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos.
vivo, gente? Agradeça, glorifique. Deus já falou aqui tremendamente nessa tarde. Falou de paz, falou de segurança. Eu sou a prova viva disso. Hoje está fazendo um mês que eu saí do hospital. Eu acordei bem no dia de sábado. No final da tarde fui parar numa emergência. No domingo de novo. Na segunda de manhã de novo. E à noite eu fui internado. E eu quero falar uma coisa muito importante. É muito importante servir ao Senhor. Ter segurança e ter paz. E ter confiança no Deus que a gente serve. Eu passei 4 dias internada ali naquele hospital. Foram 4 dias de paz. Porque a presença do Senhor esteve comigo durante todo o tempo. Tinha igreja olhando aqui, o povo inquietou o céu. Tinha igreja de São Paulo, onde meu filho pastoreia. Igreja lá nos Estados Unidos, onde meu filho mora, que também está orando. E o Senhor ouviu a oração dos santos. Então eu quero dizer para vocês, tenha paz. A pastora Angela falou aqui, ela fala sempre que o dia mal chega para todo mundo. O importante é como você está no dia que o dia mal chegar. Porque quando a gente confia no Senhor, a gente tem paz. E eu vi coisas ali nos dias que eu passei, ali eu orei por pessoas, ali Deus falava comigo em todo o tempo. Todas as pessoas que cuidaram de mim, eu sempre estava, Senhor, tomando nas tuas mãos. Eu estou aqui, Senhor, a tua presença está comigo. Então, até as pessoas que me furaram, não tomei mais que uma. Às vezes vem pegar acesso na gente e fica peneirando, furando. Tem gente que leva preso todas as injeções que eu tomei, fui furado uma única vez. E eu louvei o Senhor, porque a gente já chega uma certa idade, a vida da gente fica mais difícil um pouquinho. Mas eu falei, Senhor, muito obrigado. Que presença! E a pessoa que entrou, teve no segundo dia da minha internação, a enfermeira chegou para mim e falou assim, você vai para a sala amarela. Eu estava numa sala de medicação e ela falou que agora você vai para a sala amarela. Lá não pode ter acompanhante, não pode ficar com ninguém, não pode ficar com nada. Pensa num lugar tenebroso. E aí eu fui, tinha a nossa amiga aqui da igreja que estava me acompanhando, as meninas de revezaram no acompanhamento. E quando eu cheguei ali naquela sala, eu falei, Jesus, que coisa terrível. Dá glória a Deus que você está aqui. Dá glória a Deus porque você não está no hospital, numa cama de hospital. E quando você chega lá, você tem que ter Deus na tua vida, porque senão você pira. Era um lugar deprimente aquela sala amarela. E eu comecei a falar com Deus. Foi no momento da visita, chegou uma amiga minha para visitar. E eu falando com o Senhor, Senhor, eu não quero ficar nesse lugar não. Eu estava sentindo a paz de Deus comigo. Em momento algum, eu falo pelo Espírito de Deus que está aqui entre nós, eu não fiquei aflita, não tive medo, não fiquei angustiado. Fiquei em oração, porque o Senhor estava cuidando de mim todo o tempo. E aí eu falei, orei no meu coração, Senhor, não deixa eu ficar aqui não. Eu não quero ficar aqui neste lugar, naquela tal da sala amarela. Eu sei que não demorou meia hora, chamaram meu nome. Eliane dos Santos Gomes Moraes, eu sou eu. A senhora vai foi para Vandana. E eu vi Deus agindo ali. Eu falei com Deus no meu coração. E na mesma hora o Senhor respondeu. Ele tinha uma igreja orando. E eu também sabia que o meu Senhor estava cuidando de mim. E aí me levaram para o 8º andar. Pensa que lugar, gente. Assim, top. Uma vista panorâmica. Eu estava lá no hospital de Realengo, no Albert. E fui ali tratada com todo carinho, com todo cuidado. No lugar que me colocaram tinha mais 4 senhoras, 5 comigo, ninguém crente ali. E ali chegou a luz, e ali eu falei de Jesus, ali eu orei por pessoas. E as enfermeiras quando entravam lá, falavam assim, gente, essa enfermaria aqui, esse quarto aqui é o melhor que tem nesse andar. Eu falei, glória a Deus, porque tem luz aqui nesse lugar. E tinha paz, ali as mulheres que estavam comigo ficaram ali em paz. Eu falei de Jesus para ela, parecíamos uma família naquele lugar. Eu falei, Senhor, você me trouxe aqui só por causa de alguém, né? Porque eu estava bem, não tinha nada. E me apareceu um cálculo, uma glândula aqui, debaixo da mandíbula. Fiquei com o rosto desse tamanho, parece que estava com cachumba. Nos 2 primeiros dias senti bastante dor, mas depois a dor amenizou. Já conseguia falar, já conseguia se comunicar. E quando foi na quarta-feira,
As meninas estavam revezando, eu falei, meu filho, não precisa ninguém vir dormir comigo. Eu estou bem, estou falando já estou me comunicando, aqui está tranquilo, as pessoas estão totalmente ali em paz da glória de Deus. E aí, quando foi na quinta-feira de manhã, irmão, você vê a presença de Deus na vida da gente, é uma coisa super importante. E você ter essa paz que excede a todo entendimento. Quando foi na quinta-feira de manhã, uma das senhoras que estava lá no quarto, ela não é cristã. E a gente precisa estar tendo esse discernimento para ouvir, porque Deus usa qualquer um. Deus usou uma mula para falar. E ali Deus confirmando que estava comigo, ela acordamos ali de manhã, cada um fez sua higiene. E ela falou assim, eu tenho uma loja, e todo dia quando eu abro a minha loja, tem 2 louvores que eu costumo ouvir. Eu ouvi esse louvor num momento de muita tribulação na minha vida e isso ficou na minha alma. Irmã, pensa, e é exatamente o louvor que Deus fala comigo sempre. E num momento de tribulação da minha vida também, eu passei uma noite inteira, lá mais na frente, anteriormente, ouvindo esse louvor. Eu falei, Jesus. Aí daqui a pouco estava todo mundo chorando ali, mesmo sentindo a presença de Deus. E aí ele fala assim, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar, Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobra os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Ele sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá.
de Jesus para aquelas mulheres. E Deus esteve o tempo inteiro cuidando da minha vida. Como eu tinha uma igreja também orando, dando cobertura, né? Luiz, eu aprendi esses dias que a gente tem amigos, mas melhor que ter amigos é ter levantadores de braço. Arão e Ur na vida da gente. Os levantadores de braço, eles não se cansam. Os amigos às vezes vão embora, cansam, mas os levantadores de braço estão lá. E essa igreja tem levantadores de braço. Então, hoje está fazendo exatamente um mês que eu saí daquele hospital. Fiquei lá 4 dias. Não saí de lá com um diagnóstico do que era. Fui descobrir depois. Deus faz umas coisas assim que a gente não entende. Me levaram no meio da noite para ir lá no Souza Guiar, na véspera do carnaval, perto já, porque estava fazendo o exame lá. Eu já estava pronta para dormir. A enfermeira entrou e falou: a senhora vai lá no Souza Guiar fazer o exame. Eu falei: como assim? Ninguém falou nada. E ali eu fui, irmão. Eu fui entendendo tudo que Deus estava fazendo. Porque a gente às vezes vai pedir um exame, vai pedir uma consulta, entra na fila do CISREG e esquece. E naquela noite me levaram lá só para ter uma agenda aberta para mim, sem ter que marcar, sem nada. E a médica me olhou, me examinou e falou: olha, eu vou agendar uma consulta com a senhora para terça-feira, dia 18. Isso era no dia 13 lá no hospital. Foi no dia 14 de manhã, a médica me deu alta, e no dia 18 da terça-feira eu fui lá na consulta, sem estar agendado, sem ter ficado em fila, sem nada. E chegou lá, fiz o exame que precisava ser feito, e o médico me mandou para o otorrino, e o otorrino falou, depois que examinou, fiz tomografia, tudo isso, e falou: a senhora tem um cálculo dentro de uma glândula debaixo da sua mandíbula. Gente, eu faço parte da área de saúde, 40 anos de enfermagem, nunca tinha ouvido falar disso. Então, não tem pedra no rim, não tem pedra na vesícula, a senhora tem uma aí na sua glândula. E isso só sai por cirurgia. Então, vou encaminhar a senhora para o cirurgião, aí o cirurgião vai ver o que vai fazer com a senhora. E aí eu saí dali glorificando ao Senhor, aqui. Mas eu conheço Deus que pode todas as coisas. Não estou sentindo nada, eu gosto de desenxoto, o vento falando, fiquei 2 dias sem falar. Então, irmãos, é preciso que a gente creia no Deus que a gente serve. Porque no momento que o dia mau chegar, se você não tiver com a sua fé firmada no Senhor, fica difícil. Então tem que crer. A pastora Ângela falou aqui, tudo aquilo que Deus usou ela para falar, mas nada disso vale se você não tiver fé. Se você não acreditar que o Senhor pode todas as coisas. Eu estou aqui nessa tarde para render gratidão, meu Deus. Gratidão à minha igreja, meus pastores, meus amigos, meu filho que largou a vida dele toda lá em São Paulo, a igreja que ele pastoreia, ficou aqui por semana cuidando. Nossa, foi assim, sabe, eu vi o cuidado de Deus em cada mensagem, em cada palavra, e eu louvo a Deus, porque o Senhor cuidou e continuou cuidando da minha vida. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço meus irmãos, a minha igreja. Estava com muita saudade de estar aqui e eu precisava falar isso, porque eu vi assim, teve um momento que meu filho até confiscou meu celular, mamãe, você não vai falar mais, porque era muita mensagem, eu tinha que estar falando com todo mundo. Então, isso é cuidado de Deus, isso é cuidado. Então, tenha fé, creia, porque se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Eu fiquei lá internada, mas eu tive paz. Essa paz que foi orada aqui antes, agora há pouco, que você tenha paz na tua alma, que você tenha paz no seu coração, que no momento da adversidade essa paz possa invadir a tua alma, e aí você vai realmente ver o agir de Deus. Se você não tiver palavra, descansar o teu coração do Senhor, você aí mete os pés pelas mãos e nada é resolvido. Então, que haja paz em você, que haja paz na tua casa, que haja paz no teu coração, que haja paz na tua família. Essa paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele está conosco e sempre concedendo vitória ao seu povo. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito a cada um de nós.
Você pode, às vezes, ser um pouco tímido, não querer testemunhar, mas quando senta, quando para com alguém, você tem que falar da bondade e grandeza do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A cada instante nós podemos adorar e louvar e bendizer o nome do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. E os livramentos que Ele nos dá, aqueles que nós vemos e aqueles que nós nem sabemos, mas sentimos que Ele nos deu livramento. E eu louvo ao Senhor que na semana também antecedente ao carnaval, passei também uma manhã ali no Fátima com uma alergia. Eu já saí daqui do trabalho com o rosto já inchado, mas pensei que não fosse aquilo para frente. Mas no sábado pela manhã já estava com o rosto totalmente inchado, que as vistas não abriam. E então minha irmã disse: não, vamos para o Fátima, vamos ver o que é isso. E o médico disse: olha, se demora mais um pouquinho, a glótis ia fechar, porque tomou todo o pescoço, mas o Senhor é aquele que nos dá. Eu já saí daqui com a minha vitória, porque o Senhor mostrou que o varão estava me examinando e ainda falava especificamente que não sei se era um bisturi, era um instrumento, fixava bem os meus olhos e a vista ficou bem afetada. Era um bastãozinho, isso, com uma luz azul. E eu confiei, porque já estava inchando. Então cheguei em casa e fiquei tranquila no Senhor. Mas os parentes, ficam preocupados. E para a gente não desagradar os nossos familiares, é bom a gente recorrer, porque Deus não condena os médicos. Então vamos recorrer. Minha irmã disse: não vai ficar assim, porque o rosto estava enorme, as orelhas chegaram a ficar arregaçadas e muito empolada, muito inchada. Mas graças a Deus o Senhor entrou e operou para a glória do seu nome, porque Ele é fiel, Ele cuida de nós. Então não é porque você está diante de um trabalho, tendo uma ocupação na casa de Deus, que o mal não vai te atingir. Ele vem para todos, é como o sol, brilha para todos, para bons e maus. Mas quando nós temos o Senhor e confiamos nele, aí está toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E eu também estou agradecendo a Deus, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que ganhar tempo, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos com um tema abençoado para esse mês de março. E vocês já podem até deixar a Bíblia de vocês já marcadinho, o texto que nós vamos ouvir, a palavra do Senhor. A nossa temática do mês de fevereiro é a confiança nos planos de Deus. A confiança nos planos de Deus. E o nosso texto básico é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e o versículo 27. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso tema, a confiança nos planos de Deus. A nossa confiança deve estar em todo o planejamento de Deus para a nossa vida. Porque Ele é fiel, Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o tema que nós vamos trabalhar aqui. O tema da minha casa, do trabalho da consagração, nós estamos falando sobre as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E anteontem foi a abertura, o primeiro trabalho deste ano, e o Senhor operou por sua infinita bondade e misericórdia mais uma vez. E nós ouvimos que
para recebermos as promessas do Senhor, nós precisamos ouvir e querer. Nós temos que ouvir e querer. Isso dentro da obediência, você recebe as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos trabalhar lá durante todo este ano com o tema das promessas e de acordo com o que o Senhor for nos direcionando e para que os preletores venham trazer para a glória do Senhor. E estamos aqui, também não vai ser diferente. Então, para o mês de março aqui, confiança nos planos de Deus, porque Deus já tem um plano para cada um de nós. Agora basta você procurar saber qual é o plano que Ele tem para a sua vida e se empenhar nele. Ele tem um plano para cada criatura. Já canta o nosso amigo Vitorino Silva. Deus tem um plano. E esse plano nós precisamos saber e nos adentrar nele para sermos vitoriosos. Obedecendo ao Senhor, nós receberemos as vitórias, as promessas que Ele tem para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu vou convidar o meu amigo, irmão João, para louvar ao Senhor com um hino. Ele está nos visitando hoje pela primeira vez com a sua esposa. Eu estou muito feliz. Os nossos amigos estão aqui. Eu não vou dizer prestigiando a mim, vocês estão prestigiando ao Senhor, porque é Ele que vai lhes recompensar a cada um de vocês. E Ele vai estar louvando e nós vamos estar abençoando a casa do Senhor com as nossas ofertas, para nós ouvirmos logo a seguir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos dar tempo para ouvirmos a palavra de Deus, porque o que nos edifica e o que nos alimenta é a palavra do Senhor, é que acrescenta, é a base para a nossa fé ser alimentada. E então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então nós vamos contribuir com as nossas ofertas e nosso irmão João estará louvando a Deus, os músicos estão ali e vão lhe acompanhar. Louvado seja Deus, e o Senhor é bom. Amém? Glória a Jesus. Eu cumprimento a amada igreja do Papai do Senhor. Amém. Antes de mais nada, como a irmã falou, que nós devemos testemunhar, eu passei por um processo meio difícil. Eu fui fazer uma intervenção cirúrgica, assim, de tumor no meu crânio, e eu era portador de 21 pernas de lixo, mas nunca senti nenhum tipo de dificuldade de não levantar, fazer, trabalhava tudo normal. E ali fui fazer uma biópsia, o médico mandou que eu me internasse, levasse minha esposa e tudo mais. E ali chegando, eles dispensaram ela e me internaram. E o médico fez uma cirurgia e simplesmente ele tirou uma hernia de lixo, botou uma placa, 2 parafusos, deixou tudo dormente até hoje, com dificuldade muitas vezes de levar, os meus irmãos são dormentes. Mas tudo que tem fôlego louva o Senhor, E eu estou aqui nesta tarde também para agradecer juntamente com os irmãos, que os irmãos possam estar assim louvando comigo. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso
ouvir a tua voz. Aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há demônios, nem portas que te fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma a voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, és tudo para os que nele creem. Oh, aleluia, meu Deus. Não é Deus, nem portas que te fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma a voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, és tudo para os que nele creem. Amém? Assim quero agradecer essa oportunidade. Ao Senhor, louvado seja Deus. O nosso Deus é lindo, é maravilhoso. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Nós somos gratos a Deus por aqui estar todos, porque eu sei que todos têm o que agradecer ao Senhor. Mas nós vamos ter o ano inteiro, né? E vamos ter até um dia com Deus. Vocês vão se preparando, e é no mês de abril. No mês de abril, um dia com Deus. Começaremos às 9 da manhã, terminaremos às 9 da noite. É no mês de abril. Então nós vamos, daqui a pouco estar divulgando. Louvado seja o nome do Senhor, que é para a gente poder se organizar, para não deixar faltar a boia, né? Para vocês, né? Necessário, porque a gente gosta de planejar tudo antes, para poder ficar tudo certinho, e a gente, na hora
ter corre para estar fazendo na hora, mas que esteja tudo prontinho, com abundância, para a glória do Senhor. Será no mês de abril, então depois nós vamos fazer uma listagem para aqueles que quiserem já poderem ir dando seus nomes, para a gente ter esse quantitativo, que será um dia com Deus, manhã, tarde e noite, aos pés do Senhor, porque necessitamos. Eu sempre faço, mas fazia sempre lá na minha casa, não dava, o espaço é pequeno. Os dois últimos anos, nós fizemos pastor Elias aqui no nosso campo. O primeiro estava ali na rua ele nos emprestou o templo, nós fizemos lá. O último nós fizemos também lá em Miguel Couto com ele, lá na igreja de Miguel Couto. Agora este ano será aqui na sede, para a glória e para a honra do Senhor. Glória a Jesus. Se tudo correr direitinho, é 19, né, minha filha? 19 ou 18? 18 de abril. 18 de abril. Vocês já podem colocar na agenda de vocês. 18 de abril. Um dia com Deus. E Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas. Então tem algumas caravanas que querem vir de Santa Cruz, tem outros que querem vir lá das regiões dos lagos. Então aqui o tempo é grande, tem espaço para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês vão orando para o Senhor nos dar graça também. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas nesses nossos encontros. Louvado seja Deus. O Senhor tem restaurado, o Senhor tem curado. Um deles é uma irmã nossa da igreja. Ela tinha passado por um problema, e pelo testemunho de o testemunho falava dentro da situação que ela havia passado, e ela começou a passar mal, e o esposo ficou aflito. Vamos levá-la para o médico, para o hospital. Não, o médico dos médicos está aqui. Primeiro nós vamos falar com ele, e eu sei que ele não vai recusar de nos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E ela desfaleceu mesmo, juntaram os bancos, deitaram nela atrás, e nós fomos para olhar ao Senhor. E o Senhor fez a obra, trouxe a sua serva de volta. Ela se levantou, se posicionou na presença de Deus. Hoje está servindo em uma das congregações nossas. O esposo não estava meio barro, meio tijolo. O Senhor fez a obra, firmou, está servindo, trabalhando juntamente com os obreiros da casa de Deus. E é assim que o Senhor faz. Então comecem a orar para que Deus faça coisas maiores também aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará. Então nós vamos agora chamar o nosso pregador da tarde. E vamos estar de pé para orar ao Senhor e entregar nas mãos do Todo-Poderoso. Isso é força de expressão, que nas mãos do Eterno já está. Pastor Gesiel, o nosso saxofonista. Glória a Jesus, aleluia. E hoje ele será o preletor para nós nesta tarde, para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E eu vou pedir o pastor Josias, você vai também fazer parte desse negócio aí. Então, ore para entregando o servo do Senhor. Prepare que seu dia também vai chegar. Glória a Jesus. Amém. Mas hoje eu consegui sair cedo do trabalho e vou orar. Amém. E geralmente no horário é 5 horas. Eu saí cedo. Então é bênção. Glória a Jesus. Mas quando a gente marcar, Deus vai preparar e você vai achar. Em nome de Jesus, que Ele não perde. Ele não perde batalha. Pai, nós te louvamos, te glorificamos nesse momento que estamos na tua presença. Deus, nós estamos sentindo a tua presença, a tua graça nesse lugar. Aleluia.
Eu quero te pedir, Senhor, o Senhor já tem falado conosco. Glória a Continue Deus. É falando verdade. através da instrumentalidade do teu Sim, filho meu Deus. sobre as nossas vidas, sobre os Oh, nossos glória. corações. Pai, confirma ainda na nossa vida aquilo que o Senhor quer conosco. Ministra ainda talvez aquele que talvez estava desligado, distraído e não conseguiu entender a tua voz. Usa o teu filho e fala conosco. Surpreende-nos nessa tarde, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre nós, direcionando e abençoando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode tomar assento, queridos irmãos. Eu vou ler a palavra, mas eu preciso fazer algumas considerações antes. Não agradecer um ou outro, até porque às vezes o pregador leva meia hora agradecendo, né? E vai agradecendo, vai passando o tempo agradecendo, e quando sobra 20 minutos ele prega. Eu não vou agradecer ninguém, eu vou agradecer só pela oportunidade. Mas a gente fica na casa do Senhor, a gente fica ligado e as coisas vão acontecendo e vem algumas coisas na sua cabeça. E eu estava ali pensando, quando Elias ele fugiu de Jezabel, que eu tenho dúvida se ela queria matar ele mesmo. Por quê? Ela estava com muita raiva, não estava? Mas ela mandou alguém lá avisar para ele, não mandou um exército nem homens armados, mandou avisar. Ó, a patroa está com muita raiva de você e ela vai matar com você, mas daqui a 24 horas. Ela vai te matar daqui a 24 horas, não é agora, não. E em 24 horas tu faz muita coisa. Em 24 horas você pode se preparar para o inimigo. Em 24 horas você pode fugir para muito. Em 24 horas. Ela queria matar ele mesmo, queria dar um susto. Sei lá. Mas aí, a palavra não é essa não, tá? Mas aí ele correu. Só que assim que ele sai de Samaria, ele passa em Berseba para deixar quem lá? Quem? O moço. Para deixar o moço. Responsável. Eu vou fugir, mas não vou deixar meu servo no vento. Só tem um negócio. Você já viu as coisas que aconteceram em Berseba? Tem muita coisa que aconteceu em Berseba. Ou seja, se ele foi a Berseba para deixar o moço, ele podia orar um pouquinho lá, não podia? Às vezes a gente vem a Berseba só deixar alguém. O pau está quebrando aqui, o carro para lá, chamou a irmã, falando, não, só vim deixar minha esposa. E às vezes você vai a Berseba só para deixar o moço. Mas como se não bastasse. Ele andou mais um pouquinho e chega agora no Sinai. O que aconteceu no Sinai? Muita coisa. Mas o que ele faz no Sinai? Ele acha uma caverna. Às vezes você chega no Sinai e consegue achar uma... Sabe o que é isso? Você está no Sinai, mas está no estacionamento. Você está no Sinai, mas está dentro da secretaria. Você está no Sinai, mas está na salinha dos músicos. Você está no Sinai. Ou seja, você chegou no Sinai, mas conseguiu virar uma caverna. A pregação é essa. Eu só queria falar isso para os irmãos, que a irmã está falando aqui, e é uma tarde de oração, e tem tanta gente que passa e perceba, só para deixar alguém, passa no Sinai, e acha a caverna e podemos resolver o problema dele em Berseba ou no Sinai. Mas vamos agora para cá. Glória a Jesus. Primeiro livro de Samuel, assentados mesmo. Capítulo 1. Iremos ler a partir do versículo 24. Tá? Não vou me demorar muito. Apesar que cabe a mim fazer uma abertura do tempo, mais alguém vai pregar sobre, mas eu não serei muito extenso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo, a partir do 24, diz assim: E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um olho de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. 25. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli.
26. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Olha para cá. E ela só lembrou o necessário, tá? Ah, eu sou aquela mulher que tu lavou a cara. Eu sou aquela mulher que tu chamou de bêbada. Quem bate esquece, mas quem apanha. Eu sou aquela que, se eu pensasse bem, nem voltava aqui. Ela só lembrou o necessário. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Mais uma vez, Deus fazendo seus planos e incluindo pessoas estranhas, esquisitas. Nesse plano aqui, ele incluiu uma mulher estéril. Para o Evangelho chegar até nós, ele incluiu um serial killer que matava crente. O pau. Serial killer de crente. Para salvar a família inteira, lá na queda de Jericó, ele escolhe a dona da luz vermelha. Qual a desculpa que tu vai dar para tu não estar em plano nenhum? Qual a desculpa que você vai dar para não estar em plano nenhum? Mas para falar de Samuel e de Ana, eu preciso voltar um pouquinho só. A Bíblia diz que o Senhor resolveu tirar o povo do Egito. E eu queria que você visse como a planta, as mulheres geralmente plantam. Homem não entende nada de planta. Homem, eu gosto muito de planta. Mas no meu apartamento tem aquelas plantas, como é que é aquelas plantas? Artificial, bonita. Não murcha nunca, nem precisa dar. Mas a mulher sabe que tem planta que você precisa colocar no lugar. Com o tempo, bota no vaso maior. Com o tempo, e tu vai mudando até poder colocar no sol. Israel, a planta de Deus, que usou o Egito como um vaso, agora ele ia colocar no solo próprio. Porém, para isso aí, o assistente principal seria Moisés. Moisés não ia mudar, ele ia assistir. Quem muda é o Senhor. Quem sabe o solo melhor é o Senhor. Quem sabe mexer na planta sem matar é o Senhor. Quem sabe como lidar com a plantinha é o Senhor. Às vezes você matou alguém porque você queria tirar alguém de um solo para o outro. E você não soube lidar. Porém, a Bíblia diz que Arão nasceu primeiro, 3 anos antes. 3 anos depois nasce Moisés. Arão nasceu tranquilamente. A Bíblia não fala em parto nem nada, mas não tem problema nenhum. Quando chegou a hora do Moisés nascer, o inferno já estava convulsionado. Nós precisamos ter essa visão espiritual. Está dando uma monte de coisa errada. Uma vez eu precisei transportar uma moça e eu dirigi com o aplicativo um tempo, e a moça entrou no carro chorando e falou assim: moça, muito obrigado pelo senhor ter aceito. Eu falei: por quê? Eu peguei um Uber para sair de casa, furou um pneu. Eu troquei, furou o pneu, segundo Uber. E agora o senhor aceitou. Eu desliguei o carro e falei assim:
esse pneu aqui não vai furar. Mas Deus está te avisando que tu não deve ir, tu vai insistir. Você vai insistir. Não, meu pneu não vai furar, mas você vai insistir. Não, você que eu preciso ir lá, é uma festa, então vamos fazer o seguinte. Eu vou levá-la, você vai entregar o presente que você tem que entregar, e eu te levo de volta. E fica aí, não, que Deus está te avisando. Quando as coisas complicam, você tem que acender a luz, minha Deus. E a Bíblia diz que agora o nascimento de Moisés é complexo. Justamente quando vem o decreto. E Arão vê o seu irmão. Mais tarde começa a entender o que o seu irmão passou. Depois chega a Arão o incidente que ele matou alguém. Não vou entrar nessa parte. Mas depois Arão é obrigado a conviver sem o seu irmão, porque o irmão teve que fugir. E o inferno está pensando o quê? Está fora do plano. Está fora do plano. Aí, está fora do plano. Sabe por que está fora do plano? Ele matou alguém, risca do plano. Talvez a vida Cristina escape por alguma coisa. Mas o céu não te riscou. O céu risca porque matou, o céu não. Risca porque o céu não. Risca o céu não. Glória. Alguém que apostou que você seria arriscado. O céu falou não. E agora Moisés passa 40 anos. Ó, quem está sumido 40 anos está arriscado. Não está. E a Bíblia diz que agora começa o processo do chamado. Deus chama, nós vamos chegar lá em Samuel. Deus chama Moisés. Permite que eu vou falar o gado, tá? Porque a Bíblia não fala que ele é gado, a Bíblia diz que ele tinha dificuldade. A dificuldade da minha Bíblia não entra nos detalhes. E agora Deus chama o não eloquente para ser assessorado pelo eloquente. Olha o que Deus faz. Deus chama o ruim para ser assessorado pelo bom. Deus chama o sem diploma para ser assessorado pelo com diploma. Deus chama o feio para ser assessorado pelo bonito. Deus chama o desafinado para ser assessorado pelo afinaterra. Isso é Deus. Eu não sei. Eu tenho mais diploma. Eu falo melhor. Eu toco muito melhor. Eu conheço todas as etapas da harmonia. Ei. Assessora o gado que é melhor. Tem gente com dificuldade para assessorar o gado. Me permita falar assim. Tem pessoas com dificuldade porque já está plantado no coração que ele é melhor. Alguém falou que ele é melhor. Os elogios dizem que ele é melhor. As pessoas aplaudem. E agora, quando chega a hora dele assessorar o gado, ele tem dificuldade. E não sabia ele que assessorar o gado era uma transição. Ele agora ia ser o porta-voz do gado, mas depois, como sacerdote, ser porta-voz. Então, assessorar era o treinamento da. Mas você já quer começar assessorando o Maracanã. Você já quer iniciar assessorando a Baixada Fluminense inteira. Ei. Deus, a princípio, vai te colocar para assessorar um só e gado. E agora? Começa o sacerdócio, lá em Êxodo 28, de Arão. Estou pulando. Eu quero deixar só uma mensagem. Eu estou falando tudo sem uma, vou deixar só uma. E a Bíblia diz que agora Arão inicia o sacerdócio. Depois de Arão morreu. Os irmãos sabem que Arão morreu debaixo da mesma
Moisés, só morreram em lugares diferentes. E agora a Bíblia diz que quando Arão morre, Eleazar assume o seu filho. Depois que Eleazar morre, assume um filho chamado Finéias. É o Finéias 1. E quando Finéias assume, começa o período dos juízes, onde os juízes são fortalecidos e o sacerdócio começa a ser deturpado. Só que a Bíblia diz que essa é a linhagem de Eleazar. Então, depois de Finéias, viria um homem chamado Buque. Depois do Buque, seria o Uzi. Só tem que o Uzi ou o Uzi não entrou, sabe por quê? Quem tem mais de 50 anos nele? Pode levantar a mão. As mulheres não valem. Está levantando que pensa. Quem mais de 50? Então você vai entender. Quando chegou a vez de Uzi, Uzi engoliu barriga. Sabe o que é isso? Quem lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Quem lembra? Lembrou? O que é engolir barriga? É quando era a sua vez, alguém entrava na frente. Né? Perdeu a vez, engoliu barriga. Uzi engoliu. Por quê? Na hora de Uzi assumir o sacerdócio, o juiz Eli entrou. O Eli é aquele que toma na força. O Eli é aquele que toma porque é influente. O Eli é aquele que senta na cadeira porque tem respaldo da terra, mas não tem do céu. E na hora do Uzi entrar, o Eli tomou. Relaxa. O Eli pode entrar, mas vai ter que sair. E esse aqui ficou 40 anos, mas saiu. E quando saiu, voltou para a linhagem de Eleazar. Está preocupado por quê? O Eli é mais forte que você? O Eli tem uma... Você está preocupado porque o Eli tem muita influência? Você perto dele, pode... O Eli pode entrar, mas tem que sair. E a Bíblia diz que agora, através de Finéias em diante, o sacerdócio é corrompido. Irmão, mas quando você ouvir essa palavra corrompido, irmãos, é profundo. Desde mexer no sacrifício dos outros, até desviar dinheiro do templo e até sexo com mulheres que iam adorar. A corrupção foi muito maior do que você imagina. E agora, Deus faz um plano para restaurar o sacerdócio. Aí que entra Ana e Samuel. O plano era para restaurar o sacerdócio. Porque se não tem sacerdócio, não tem guia espiritual. Se não tem sacerdócio, o povo se perde. Se não tem sacerdócio, não tem disciplina. Se não tem sacerdócio, tem um montão de bajulação, mas a palavra não ficou. Sacerdócio foi chamado para não perder ninguém. Mas às vezes nós confundimos não perder ninguém com paparicar alguém. Não. Quem está aqui foi lavado, remido e convencido pelo Espírito Santo. Ah, mas não fala não, senão ele vai embora. Não se converteu. Ah, mas não fala não, senão... E por não falar, você está vendo ir para o inferno e você nada faz, porque você está preocupado em deixá-lo aqui como se fosse você que não tivesse convencido. Isso é o sacerdócio. E a Bíblia diz que agora Ana está no plano. Mas Ana também tinha um plano. Eu vou falar só 3 coisas só e já encerro. Eu precisava abrir essa parte do tempo. Primeira coisa, Ana se portava bem sem saber que estava no plano.
Você agir direitinho sabendo que está no plano é muito fácil, né? Mas estou com a vontade de tacar a mão na tua cara, mas eu estou no plano. Que vontade de dar um grito aqui, mas meu nome está para ser diaconisa, eu não posso. Se fosse no passado, vocês iam me conhecer. Mas eu vou ser missionário agora, ouço. Ana se portava na presença do Senhor sem saber que estava no plano. Glória! E agora, para complicar mais um pouquinho, a segunda, não tinha um marido que ajudava na oração. O Eucana era maneiro. Se você ver, a Bíblia diz que ele era efraimita por residência, mas ele era levita. E levita coatita, o pessoal que mexia com o material do sangue do sangue. O levita era o Eucana era maneiro. Só que para oração ninguém em casa. Para ajudar a mulher ninguém em casa. Para chorar com ela ninguém em casa. Usar o terno bonito, sapato igual do jacaré. Tinha oratória bem. Básico de teologia. Médico. Bacharel. Mestrado. Doutorado. E o diploma de Jesus Júnior. Só que na hora de interceder com a mulher, ele não aparecia. Quando ela ficou lá no templo, lá chorando, cadê ele? Ele vai encerrar, já fechar a Bíblia. Ana não tinha plano B. Quando ela fala assim, ó, por esse menino orava eu. Sabe o que ela está falando? Eu não pedi. Senhor, eu quero um menino, mas se tiver um menino, tá bom. Senhor, eu quero ser assim, mas se só fizesse assim. Tanta gente com plano B. Quem só tem o plano A, chora. Quem só tem o plano A, levanta toda madrugada com calor, com frio. Quem tem só o plano A, jejua mesmo durante o almoço de domingo. Quem só tem o plano A, bota sua roupinha e vem adorar o Senhor, porque ele só tem o plano A. Ou Deus faz, ou faz. Glória! Mas quando a gente tem o plano B, Senhor, eu queria tanto isso aí, mas aquilo serve. E sem dizer que no tempo de Ana já estavam em voga as mandrágoras. Já tinha mulherada lá do jeito lá que tomar mandrágora também. Sem dizer que a ciência explica que tem homem que só gera macho. E tem homem que só gera filho. Tem isso aí também. Não tem? Mas ela orou por quê? Homem. Mas o Eucana, homem. Mas homem. Mas eu não tenho. Eu vou falar de gosto. Senhor, me dá um filho, mas se o Senhor não quiser, eu adoto. Arruma para eu adotar, mas arruma pão. Menino pão. Por esse menino orava ele. Era por esse. Se você está orando, mas tem plano B, em nome de Jesus, descarta hoje. Se
empenha em oração, chora mais, jejua mais, adora mais, busca mais, se separa mais, sai da rede social, toma outra postura, mas só tenha o plano A. E agora? Ela só tem um plano. E Deus ouve o único plano. E Ele entrega o plano. Isso aí é outra coisa. Eu não vou entrar nisso. Que Deus abençoe os irmãos nessa tarde. Deus tem um plano incluindo o teu nome. Você não tem nada a ver com o plano. Você olha assim, comigo não pode. Tem outras pessoas. Eu cheguei agora, eu não faço isso, eu não sei aqui. Deus tem um plano com você. Mas enquanto você não entender o plano, adora com verdade. Sirva com verdade. Se entrega de verdade. Adora de verdade. Seja um cristão de verdade. Porque quando o plano chegar, você não precisa mudar. Porque você sempre foi verdadeiro. Senão, quando o plano chega, alguém chega assim: ah, sou meu irmão. Você é irmão? Não, sou pastor. Tem uma moça lá perto de casa ensinando. Ela vai na rua, né? Ela acorda 5 horas da manhã e vai varrer a rua. Quando ela toma um remedinho, ela varre quieta. Mas quando ela não toma, ela vai falando, se acorda cedo, ela está varrendo a rua e falando. E outro dia saindo de uma oração, aí passei por ela e falei: bom dia, minha irmã. Minha irmã não, missionário Marcelo. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Habitarei sempre em Jesus, firmarei no coração. Deus pela fé em mim conduz. Habitarei
nos aperfeiçoarmos nele e confiar em seus planos, sem titubear, nem para a direita, nem para a esquerda, mesmo não entendendo, mas crendo, mesmo não vendo uma luz no fim do túnel, mas crendo que Ele fará, porque é Ele que conhece a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco nesta tarde. E veja as advertências que o Senhor trouxe mediante a sua palavra para os nossos corações. Louvado seja Deus. As situações mencionadas, mas como lições que a gente vê erroneamente, a gente vê no nosso dia a dia, na nossa caminhada espiritual. O que foi falar, mas o Senhor nos deu a advertência para não entrarmos por esse caminho, mas seguirmos as instruções do nosso Mestre, ficarmos dentro do seu planejamento, porque o plano de Deus é o melhor para a nossa vida. Mesmo que nós achemos que esteja apertado, que esteja... Não, Ele é o Senhor e Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos, mas Ele sabe o que nós podemos suportar e o que não podemos. E sejamos firmes na presença do Senhor, haja o que houver, confiantes. Você não precisa entender para confiar, basta você confiar, que à medida que você confia, você vai vendo o desenrolar do que Deus tem a fazer em cada um de nós, porque Ele já tem o seu plano perfeito. Ele sabe. E o plano de Deus é maravilhoso, é o melhor para as nossas vidas. Não saiamos da vontade do Eterno. Mas quando você não entender, diga: Senhor, ainda não compreendi. Ajuda-me a entender o teu querer. Faça em mim a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa assim estar cuidando de cada um. E nós vamos orar pelos pedidos de oração que estão aqui à mesa, alguns chegaram aqui até não tem oração. Glória a Jesus. E nós vamos estar orando para a glória de Deus Pai. Vamos estar dando a oportunidade para visões e revelações, se algum dos irmãos tiveram. Glória a Deus. Vamos estar compartilhando para a glória de Deus. Se Ele deu, se não deu, amém. Glória a Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da obra e Ele faz como lhe apraz. E Ele já falou grandemente aos nossos corações. E é Ele quem produz o aperfeiçoamento em nossas vidas. Nós somos uma matéria-prima em suas mãos que Ele vai elaborando à medida que trabalha, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai moldando-nos conforme a sua vontade, no seu querido. Então agora a oportunidade para as visões. Alguém teve?